Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre algumas pendências que o Barcelona ainda tem para a atual janela de transferências. Ainda tem alguns jogadores que faltam ser inscritos, ainda tem alguns jogadores que a decisão já está tomada que tem que sair, mas ainda não se encontrou destino para eles. E apesar de não ser nada de suma importância, o mais importante já foi feito. Os maiores salários o Barcelona já não paga, como era o caso do Ansu Fati e do Lenglet. E os reforços mais importantes já estrearam, como era o caso do Joan Garcia e do Rashford. Você deve ter percebido na partida contra o Mallorca, deve ter sentido falta de alguns jogadores que queria assistir. E a gente vai falar o que está faltando para eles poderem estar regularizados e quem deve ainda sair nesses últimos dias de janela de transferência. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Se não quiser perder nada do nosso conteúdo, clica no sininho, ativa as notificações. Fazendo tudo isso, você está contribuindo para eu continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E o primeiro ponto que a gente vai abordar nesse nosso vídeo de o que falta ser solucionado nesses últimos dias de janela de transferências são as inscrições que ainda faltam. Você deve ter percebido que quando teve aquele problema no dedo do Joan Garcia, que foi só um susto, não foi uma lesão de fato, a bola pegou errado no dedo, ele cai por cima do braço, aí fica com uma dorzinha ali que dura alguns minutos, foi para o vestiário para fazer exames iniciais, né? Exames que não são de imagem, exames que o médico faz ali na base da movimentação mesmo, e depois ele retorna para o campo, joga a partida normal, enfim, mas no período em que houve certa dúvida sobre a sua condição física para aquele jogo, os poucos minutos que ele ficou no vestiário sendo examinado pelos médicos do Barcelona, quem saiu para aquecer como se fosse jogar foi o Iñaki Peña. E a galera deve ter se perguntado, pô, mas cadê o Chesney? O Chesney não está inscrito, porque na temporada passada, a inscrição do contrato dele foi só para um ano, precisava ser inscrito novamente para o segundo ano após a renovação. O novo contrato do jogador tem que ser inscrito sempre que uma renovação acontece, e o do Chesney ainda não foi. E ainda não foi porque a prioridade era a inscrição do Joan e do Marcus Rashford. No entanto, ao longo dessa semana, existe muita confiança de que o Barcelona vai conseguir a inscrição do goleiro polonês, justamente por conta da saída do goleiro alicantino, né? O Iñaki Peña tem ofertas, o salário dele assustava todos os interessados. O Barcelona e Real Madrid, na verdade, eles pagam, dentro do contexto de fora da Premier League, salários que ninguém mais consegue pagar. Só PSG e Bayern de Munique poderiam pagar os salários que pagam Barcelona e Real Madrid, fazendo com que, mesmo um reserva, como é o caso do Iñaki Peña, quando vai ser contratado por outras equipes espanholas, italianas e por aí afora, que querem ele como titular, se assustam com os valores que têm que ser pagos. Então, tá rolando um plano aqui de fazer com que a saída do Iñaki Peña aconteça ao longo dessa semana, ela vai ser facilitada, para que o Chesney possa ser inscrito antes da partida contra o Levante no próximo sábado. Qual é o plano, portanto? Fazer algo que se fez com o Lenglet e com o Ansu Fati. E que quando foi feito com o Lenglet, a galera criticou pra caramba. Eu tentei fazer um vídeo explicando que aquilo era um movimento interessante, mas, obviamente, o sentimento do torcedor de ódio pelo Lenglet, né? O torcedor tinha raiva, ódio, queria matar o Lenglet se tivesse oportunidade, acabou não permitindo que eles escutassem os argumentos, eles só queriam, pelo amor de Deus, que alguém fizesse algum mal para aquele zagueiro francês. Mas eu vou explicar de novo, eu acho que no caso do Iñaki Peña não tem tanta raiva, não tem tanto ódio, a galera vai conseguir escutar com um pouco mais de tranquilidade. Eu não estou generalizando, né? Teve muita gente que entendeu, falou, porra, que inteligente essa ideia da diretoria. Mas como é que funciona? Você tem um jogador com um salário muito alto, que o contrato está se encerrando. Aquele jogador, portanto, só vai receber esse salário por mais 1 ou 2 anos, certo? No entanto, ele não faz parte dos planos do clube, então ele não vai jogar, que é o que os jogadores querem. Como que a gente pode fazer para
O jogador garantir que os valores que lhe foram prometidos na assinatura do contrato, que lhes foram garantidos pela assinatura do contrato, venham a cair na sua conta, ao mesmo tempo que o clube economiza e se viabiliza a saída dele para uma outra instituição. Fizeram com o Lenglet, fizeram com o Ansu Fati, vão fazer agora com o Iñaki Peña. Você renova com esse jogador, baixando o salário, de maneira que ele, digamos, tenha a receber 10 milhões pelos próximos 2 anos. 10 milhões para receber pelos próximos 2 anos. Então, 5 milhões por ano. Eu renovo com ele, eu faço com que ele tenha 3 anos de contrato, recebendo 12. Pegando um exemplo aqui bem solto. Recebendo 12. 3 anos recebendo 12, ele está recebendo 4 por ano. Portanto, o salário dele baixou, ele vai receber no final do contrato mais do que receberia anteriormente e ele já se torna mais realista para que clubes que podem pagar 4, mas não poderiam pagar se ele recebesse 5, o recebam por empréstimo. Foi mais ou menos esse o plano do empréstimo do Lenglet para o Atlético de Madrid na temporada passada. Na temporada atual ele já não tem mais vínculo com o Barcelona. O mesmo raciocínio do empréstimo do Ansu Fati para o Mônaco. Estende, diminui o salário, aumenta o tamanho do vínculo e faz essa operação que eu acabo de te explicar e vai ser feito com o Iñaki Peña. Tem 2 times que têm muito interesse no Iñaki Peña, mas que não teriam condições de pagar uma transferência e também não teriam condições de pagar o salário dele. O salário dele é em torno ali dos 6 milhões. 6 milhões para goleiro é muito no futebol atual. É metade do que recebe o Ter Stegen, né? O Ter Stegen recebe 12, mas de qualquer forma é um salário alto para goleiro. E aí o que vai se fazer? Exatamente isso que eu te expliquei. Ele tinha mais 1 ano de contrato, então ele tinha 6 milhões para receber. Ele vai renovar por 2 anos, recebendo 4 milhões por ano. No final do contrato ele vai ter recebido 8, então valeu a pena para ele. Ao mesmo tempo que o preço, o salário por ano vai baixar para 4 e ele vai poder ser emprestado agora, que parece ser o mais interessado, para o Como. Ainda pode mudar, o destino dele ainda pode ser diferente, mas essa vai ser a saída que vai se encontrar para o Iñaki Peña. É uma maneira dele sair nesta temporada e jogar, sem que o Barcelona perca vínculo com ele e possa receber um valor de transferência no futuro, ao mesmo tempo em que se reduz o gasto, o impacto desse atleta no fair play financeiro. Quando isso estiver concretizado, vem a inscrição do Chesney. Beleza? Ainda vão ficar faltando 2 jogadores serem inscritos pelo Barcelona. O Gerard Martin e o Rony Bardag. Ambos são jogadores que nós nos acostumamos com as primeiras notícias no caso do Bardag e com a temporada passada inteira no caso do Martin a associar o time B. Relaxa, tá inscrito no time B, pode jogar no time principal. E é verdade. Mas existem limites para a utilização de jogadores do time B pelo time principal. E por isso o Barcelona pretende inscrever o Bardag pela maneira que ele impressionou os treinadores e os companheiros nos treinamentos de pré-temporada direto no time principal. Ao invés de inscrevê-lo no time B e ter limitações ao quanto ele poderá ser utilizado ao longo da temporada, vão inscrever no time principal, para que ele possa jogar sem nenhum tipo de restrição, para que o Hansi Flick possa utilizá-lo à vontade em todas as configurações possíveis de escalação e quantos minutos quiser dar para o jogador, beleza? No caso do Gerard Martin, ele tinha a inscrição pelo Barça B, no entanto, ele tem agora, nessa temporada, vai fazer o aniversário de 24 anos. Você só pode ser do time B e jogar pelo principal se você tiver até 23 anos de idade. Porque a ideia dos times B não é competir. E menos ainda servir como artimanha para você poder fugir das regras de fair play financeiro. A essência do time B é desenvolver jovens. Um jogador de 24 anos não é mais um jovem, segundo esse regulamento, segundo os parâmetros de La Liga. Então,
Ele tem 23 agora, mas ele vai fazer 24 ao longo da temporada. Então, se ele ficar inscrito no time B, só pode jogar no time B. Ele pode jogar no time B com mais de 24 anos, ou com 24 exatamente. Mas ele não pode ficar fazendo essa alternância. Para ficar jogando nos dois, tem que ter no máximo 23. E, obviamente, ao longo da temporada ele vai fazer 24. Não se leva em consideração o dia do aniversário. Então não é que ele poderia até fazer aniversário e depois não poderia mais. Se ao longo da temporada ele vai completar 24 anos, desde o primeiro dia ele já tem que ser inscrito pelo time principal ou ser descartado. E a ideia do Barcelona é ao longo dessa semana conseguir a inscrição do Gerard Martin. A gente, com essas 3 inscrições, teria feito todo o trabalho de casa, teria feito todas as inscrições de jogadores. Chesney, Bardag e Gerard Martin são os últimos que faltam, e aí ficaria faltando só algumas saídas que tanto serviriam para que essas inscrições se produzissem, quanto serviriam para se desfazer de jogadores que não contam para o Hansi Flick e que não é interessante você ter no elenco. Eu imagino que para o torcedor você ter 5 jogadores da mesma posição é uma maravilha, olha como o nosso elenco tem profundidade, mas para a gestão do elenco é terrível, porque você vai ter jogadores que não vão atuar, não vão jogar, e que podem fazer pesar um pouco o ambiente, e é até desonesto por parte do treinador manter um jogador que ele não tem nenhuma intenção de utilizar ao longo da temporada ali treinando como se fosse ser utilizado no fim de semana seguinte. E os jogadores que estão nessa condição no momento são Oriol Romeu e Hector Ford. O Oriol Romeu, ele, caramba, desde a temporada passada, desde que o Hansi Flick chegou, na verdade desde a metade da temporada anterior, né, antes do Hansi Flick chegar, o Xavi já não contava com ele, ele já tinha virado meme. Eu lembro de estar no estádio, o Oriol Romeu entrar quando o jogo já estava resolvido e a galera aplaudir como se fosse, sei lá, um moleque da base, como assim, meio que tentando dar um apoio pra ele. Um pouco de pena a galera sentia dele. É muito ruim você estar nessa situação. Eu acho que o jogador, qualquer ser humano, mas o jogador profissional principalmente, ele sente quando a torcida tá apoiando, não porque confia, mas porque tem pena. E ele mesmo aceitou, saiu, foi jogar emprestado no Girona. No entanto, nesta temporada ele está no seu último ano de contrato. Pela idade, já não faz tanto sentido fazer as operações que se fez com o Lenglet, com o Iñaki Peña e com o Ansu Fati, de estender o contrato, diferir os valores e conseguir um empréstimo para vender depois. Afinal de contas, meus amigos, um jogador que já tem 34 anos, ele não vai ter o seu valor de mercado aumentado. É isso daí e ponto final. O melhor que o Barcelona pode fazer é liberar de graça, para não precisar pagar o salário e economizar. No entanto, o Oriol Romeu não está aceitando essa saída. Ele não quer sair de graça. Ele quer receber uma parte do salário que ainda lhe falta, uma parte, para quando for jogar em outro time, e ele tem uma oferta do Girona que é bem concreta, com o salário que ele venha a receber lá, na somatória, ele tenha recebido o que por contrato estava previsto que ele recebesse. Então o Oriol Romeu ganha em torno de 4,5 milhões no Barcelona, o Girona está disposto a pagar 2,5 milhões por ele. Ele quer receber do Barcelona 2, vai embora, recebe do Girona 2,5, ele recebeu os 4,5 que deveria e não vai ficar pesando no fair play do Barça. Para o quesito fluxo de caixa, o Barcelona vai estar dando 2 milhões para o Oriol Romeu. No quesito fair play financeiro, o jogador sai, libera os 4,5 milhões. É uma parada aí que é como funciona o fair play de La Liga. Foi o que aconteceu com o Lenglet. O Lenglet recebeu ali 1,5 milhão do Barcelona para rescindir o contrato e ir embora para o Atlético de Madrid. É o que se pretende fazer com o Oriol Romeu também, só está faltando se encontrar esse valor. O Barcelona queria ou nada, ou no máximo 1 milhão, 1,5 milhão, que foi o que se pagou para o Lenglet. O Oriol Romeu está pedindo um pouco mais, mas ambos estão fadados a se entender. Afinal de contas, o Oriol Romeu, se não jogar uma temporada inteira, já pode dar adeus à carreira pela idade que tem e pelo nível, pela capacidade técnica que ele nunca teve. E o Barcelona precisa encontrar um acordo com ele, porque não tem sentido ficar ocupando o fair play financeiro com um jogador inscrito que não vai ser utilizado pelo treinador.
Portanto, estão fadados a se entender. Eu acredito que vai ficar nessa casa de 1,5 milhão a 2. O Oriol Romeu vai embora, o Barcelona vai desembolsar um valor, mas o que é mais importante, que é o fair play financeiro, vai abrir. Lembrando que o Barcelona não tem falta de dinheiro. Aliás, o Barcelona é um dos times que mais tem dinheiro em caixa atualmente. Fora os times que pertencem aos sheiks árabes, PSG e Manchester City, o time que mais tem dinheiro em caixa no momento é o Barcelona, porque recebeu 150 milhões de bônus de assinatura da Nike e não pode usar esses 150 milhões, porque La Liga considera que por ser um bônus de assinatura tem que ser diluído a sua utilização, portanto o fair play que abre ao longo dos 10 anos de contrato. Então recebeu 150, tem 150 na mão, mas só abriu 15 de fair play financeiro. Então dar dinheiro, 1 milhão, 1,5 milhão por Oriol pro Lenglet e abrir 4.500, 10 no caso do Lenglet, milhões de fair play financeiro, no atual contexto parece ser uma solução para conseguir a inscrição dos outros jogadores sem trazer grande prejuízo para a equipe. Porque, repito, não é falta de dinheiro, falta de fair play. Pagando 1 milhão por Oriol Romeu para ele ir embora, abrindo 4,5 milhões de fair play financeiro, no momento parece ser uma decisão viável, uma decisão... Não é a melhor possível, o melhor era que ele saísse sem receber nada. Mas já que ele está resistindo, também a gente não pode querer ser o Mickey e todo mundo pateta, né? Uma hora tu tem que fazer alguma coisa pro jogador também, o jogador também quer ter alguma vantagem ali na situação. A tendência é que isso aconteça, não vai ser o melhor negócio possível, mas é o que dá para fazer e é o que vai abrir espaço para a inscrição dos outros jogadores. O caso do Hector Ford, ele tem vários interessados, o Guilherme Fernandes também, agora tem interesse até do Borussia Dortmund. O Dortmund está querendo ali uma compra do Guilherme Fernandes naquele processo dortmundiano de contratar jovens, desenvolver e vender pelo triplo do valor depois de 3 ou 4 anos. O Barcelona não está muito interessado nessa venda do Guilherme, mas está muito interessado na saída do Hector Ford. O Hector Ford é um jogador que, ao contrário do Guilherme, ele acha que já tem condições de ser uma figura constante em um time principal. Ele ficou muito chateado. Ele chegou a ter algumas até manifestações deploráveis, né, infantis, do Hansi Flick não colocar ele na partida, ele não querer cumprimentar o treinador. Ele mostrou ali uma personalidade que, sinceramente, eu não sei se no longo prazo ela vai ser interessante para o Barça, porque ele não está, vou falar o português bem claro, ele não está nem perto do nível que ele acha que tem. Se ele acha que ele foi injustiçado por não jogar a temporada passada, porque meia dúzia de torcedores que odiavam o Gerard Martin falavam, pediam nas redes sociais que ele tivesse oportunidade no lugar do Gerard, e o Gerard Martin é muito mais pronto que o Hector Ford atualmente, muito, a diferença é grande, e quando o Hector Ford jogou, a gente percebeu isso, ele com 30 minutos já estava cansado, não conseguia mais jogar, e nesses 30 minutos ele tinha muitas falhas defensivas grosseiras, que não são típicas de um jogador de primeira divisão, menos ainda do Barcelona. É um talento a ser lapidado, mas que acha que já está pronto, aí a venda dele já é um pouco mais aceita pelo Barcelona. Tem o Mallorca querendo empréstimo, tem times da Premier League querendo a compra e tem o rival do PSG, o Paris FC, que está querendo trazer jogadores jovens para lapidar e para, quem sabe, daqui a uns 5 anos conseguir competir com o primo rico da capital francesa e enxergar no Hector Ford um jogador que pode ser útil nesse sentido. Eu não sei para onde ele vai, mas a saída dele deve acontecer e não acredito que seja por empréstimo. Se for, é para algum clube da primeira divisão espanhola, não com o objetivo de trazê-lo de volta, mas sim de valorizá-lo para uma venda mais interessante no futuro. Beleza? Então a situação é essa. Estão faltando as saídas de Oriol Romeu e Hector Ford. Estão sendo trabalhadas. A do Iñaki Peña, ela já está muito mais do que encaminhada, né? Já está ali todo o plano para garantir que ela possa acontecer traçado. No caso do Hector Ford e do Oriol Romeu ainda tem negociação pelo caminho. E está faltando a inscrição do Chesney, do Bardag e do Gerard Martin. A saída do Oriol Romeu abre espaço para o Gerard Martin, a saída do Hector Ford abre espaço para o Bardag, a saída do Iñaki Peña abre espaço para o Chesney. Vão saindo uns e vão sendo inscritos outros, beleza? É uma situação que a gente não gostaria de ver o Barcelona viver, mas é a situação do momento e tem que aceitar.
Tem que aceitar, tem que trabalhar com o que dá. Ah, mas por que o Barcelona não faz igual o Liverpool e contrata, gasta 300 milhões numa janela? Não é a realidade do Barcelona no momento. E aí eu repito, não por falta de dinheiro, mas por falta de fair play financeiro. A gente pode até fazer um vídeo posteriormente falando sobre como o Barcelona ser um clube social polideportivo faz com que ele sofra com fair play financeiro, mesmo tendo um dos maiores faturamentos do planeta. O faturamento do Barcelona é quase o dobro do faturamento do Liverpool. Mas por que não pode usar? Ah, é dívida. Não é dívida. A galera confunde muito, não é dívida. Fair play financeiro. Regras de fair play financeiro que fazem com que, na Inglaterra, por exemplo, você ter um time feminino ajuda o seu fair play financeiro. Na Espanha, o teu time feminino ocupa o fair play financeiro do time masculino. O time de handebol, de basquete, de hóquei, de natação, de bocha, o que você tiver, La Liga considera que tem que impactar o fair play financeiro da equipe masculina. Sendo que no mundo inteiro, qualquer outro lugar no planeta, essas outras modalidades, para serem melhor apoiadas, elas aliviam fair play financeiro das equipes. No caso do futebol espanhol, especificamente do Barcelona, que é o único que é primeira divisão em todas as suas modalidades, futsal, basquete, futebol masculino, futebol feminino. Ele é o único que é competitivo em todas, porque é uma proposta do clube ser competitivo em tudo e ser campeão no handebol e no hóquei, enfim, no hóquei na grama, né? Ou no hóquei de quadra. O Barcelona acaba sendo prejudicado. Fair play de La Liga é assim. Já existem discussões para mudar essa situação, para que os clubes polideportivos não sejam prejudicados, mas enquanto isso não for discutido, a situação do Barcelona é essa. Ah, mas e a venda dos palcos VIP? La Liga ainda não soltou o seu parecer, o relatório já foi enviado, La Liga está avaliando, está demorando, foi enviado semana passada. Existe a possibilidade disso ser resolvido até sexta-feira, e aí o Barcelona vai poder fazer as inscrições independentemente de saídas, mas também existe a possibilidade de La Liga atrasar e só soltar esse parecer depois do fechamento da janela. E aí faz o quê? Chora? Não. Tem que estar preparado para outras soluções, que são as que eu apresentei para você nesse vídeo. Beleza? O que eu tinha de informação para compartilhar contigo, eu já compartilhei. Por hoje a gente vai finalizando esse vídeo, mas se você ficou até o final, lembra, você gostou, né? Ficou aqui comigo quase 30 minutos, então curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.